Mês de novembro para a agricultura é sempre um vilão. Todos os meses de novembro nós passamos pela mesma situação. É o mês de pré-verão, é o mês de calor, é o mês da troca do horário de verão. As vacas não mudam de horário, elas continuam dando leite na mesma hora. Então na agricultura familiar, principalmente, o relógio não muda, porque a vaca não vai mudar o leite uma hora mais cedo. Então os agricultores que se adaptam ao relógio das vacas. As galinhas também, elas continuam pondo ovos no mesmo horário. Então o mês de novembro para a agricultura é um mês muito curioso. E é um mês muito difícil também, porque essa adaptação no meio rural, ele demora para acontecer. Ele demora mais de um mês. E aí vem o final do ano e aquela coisa toda, período de férias. Mas o nosso grande vilão mesmo é a chuva de granizo, que recentemente aterrorizou a região da Serra do Rio Grande do Sul. Mais ali para o lado da Pampa também. A região do Vale dos Sinos e do Paranhana e litoral não teve esse problema, porque passou raspando. Mas infelizmente nós vimos nos telejornais e nas redes sociais muitas famílias de pequenos agricultores que perderam toda a sua produção. Por que eu estou falando de coisa ruim? Eu não gosto de falar em coisa ruim, vocês sabem disso. Eu geralmente falo de coisas boas, como se o mundo fosse um mar de rosas. E ele pode ser. O pequeno agricultor, quando ele sofre uma perda dessas, por exemplo, quando ele perde toda a sua produção, ele perde de verdade. Ele fica sem nada. O grande produtor, ele tem seguro. O grande produtor, ele tem linha de crédito. O grande produtor, ele tem aquela marca de sementes que eu não posso falar, que dá todo o subsídio necessário para ele plantar de novo. Ah, perdi 10 mil hectares de soja. Ah, que coisa. Liga pro banco, ó, vocês perderam a soja. Eu quero semente de novo, eu quero meu subsídio aquele, meu seguro. Choveu, deu granizo. Azar. Então a minha bronca, hoje eu vou reclamar bastante. A minha bronca continua. O pequeno agricultor, a agricultura familiar, ela perde de verdade quando dá uma chuva de granizo. E nós tivemos agora várias propriedades rurais que tiveram muitos prejuízos. Estamos falando em milhões de reais. Não é uma coisinha pequenininha, não é assim, destelhou ali uma casa, quebrou ali, estragou o carro do cara. Não. Plantações inteiras, muitos hectares. E agora, então, de novo eu falo que o mês de novembro é o vilão. Agora que as frutíferas estão já começando a crescer, as flores recém-abertas, recém-polinizadas, as flores de maracujá, várias culturas que começam a botar para fora a fruta pequenininha, veio o granizo e puf, arrancou. Por que a bronca de novo? O pequeno agricultor, que é o que importa para a região do Vale dos Sinos, Novo Hamburgo, a nossa Lomba Grande, os nossos agricultores, que são sempre desamparados. Eu vou falar de novo sobre isso. O pequeno agricultor, quando tem uma oportunidade de investimento, ele cresce demais. Não na nossa região, felizmente, a gente ainda está escapando disso. Pela nossa região não ter muitos hectares planos, como é na Pampa do Rio Grande do Sul, que é essa maldita soja que é plantada para tudo que é lado, as grandes propriedades viram plantadores de soja, de trigo. O pequeno agricultor de Lomba Grande, que é o que nos interessa da nossa paróquia, ele, por uma questão geográfica, ele não vai se tornar um produtor de soja, e ainda bem. Mas ele começa a utilizar o veneno, ou o tal do defensivo. Eu fui questionado de novo esses dias, por que eu não me posiciono com a relação da nova liberação dos agrotóxicos. Eu vou falar uma coisa que eu nunca disse no programa. O Brasil não legaliza a maconha, ok? Mas o Canadá legaliza. Agora, o Brasil legalizou 14 rótulos de agrotóxicos que o Canadá proíbe. Então eu acho que, né? Não estou fazendo ilusão à droga, apologia às drogas, blá 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 blá, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, e resistência, por favor. Não vem me encher o saco. E desculpa eu estar falando isso. Mas a questão é essa, nós precisamos olhar para o nosso pequeno agricultor, porque daqui uns dias, quando o preço do alface aumentar e o pessoal vai começar a reclamar, a gente tem que lembrar que é isso. Por que que o pequeno agricultor que não tem o amparo da Emater, que é um órgão responsável, ou dos governantes, ou da Secretaria de Agricultura, que precisa sim dar assistência. Os pequenos agricultores, e eu venho de família agricultora, precisam de duas coisas. Eles precisam de cursos técnicos que falem sobre agrofloresta, agricultura orgânica.
E a outra coisa, de um pequeno financiamento, não é muito. Às vezes um pequeno trator, esses Agrale, que é prata do Rio Grande do Sul, produzido na nossa região, vamos comprar trator daqui. Esse pequeno trator em uma propriedade rural, ele faz uma grande diferença. E o principal, não deixa o pequeno produtor vender a sua terra para os grandes, que continuam comprando áreas na nossa região. E aí vira a plantação de eucalipto. E aí eu também não vou falar sobre eucalipto. Passado agora então a chuva de granizo, que felizmente não atacou a região do Vale dos Sinos, os nossos preços vão se manter bons. A safra desse ano ela está promissora, tem chovido regularmente, o calor ainda não está tão forte, embora a semana tenha começado com 37 graus, 32 graus. Isso a sensação térmica eu estou falando. Isso a gente sabe que para a agricultura é difícil. Por um lado, as plantas crescem mais rapidamente. Por outro lado, elas perdem nutrientes muito rápido. Então, de novo eu vou falar, vou ser repetitivo. O pequeno agricultor que não tem um recurso para poder colocar um sombrite por cima da sua plantação, ele vai passar trabalho. Se ele passa trabalho, a chance dele vender a propriedade dele ou de ir para a cidade, ir para o centro da cidade, tentar um emprego, é grande. Qual é o objetivo do nosso programa? Eu preciso lembrar, e eu também preciso ficar me lembrando disso, porque às vezes eu perco a minha linha de raciocínio. É fixar o homem no campo. Mas a gente não quer que o agricultor passe trabalho na terra, como foi passado muitos anos, de geração para geração. Essa é a bronca que nós temos do Brasil colônia. Por 300 anos nesse país, só quem trabalhava eram os escravos. A Casa Grande ninguém fazia nada. Os senhores de café não faziam nada. Eu acho que eles nunca nem conhecem um pé de café, na verdade. E eu não quero mexer na história, eu só quero lembrar que mão de obra, o trabalho braçal no Brasil, ele não é bem visto. As pessoas falam, ah, o cara não deu certo na vida, o cara é agricultor, coitado. Pô, o cara produz alimento, cara. Ah, o cara não deu certo na vida, ele é marceneiro. Vai fazer a cadeira. Vai fazer uma mesa. Duvido fazer. Não faz. Mas daí tem que ser tem que ser aquela coisa, né? Ah, o cara não deu certo na vida. Tô reclamando bastante hoje, né? Semana passada eu tava só alegria, tava elogiando todo mundo. Mas é que quando uma coisa encosta na outra, quando vem uma coisa dessa, um fenômeno natural, que a gente não pode fazer nada, né? Tá chovendo pedra, ok, a gente não pode fazer nada. A questão é, como é que nós vamos amparar essas pequenas propriedades rurais que tiveram esse problema? Com uma associação forte, com um entendimento de agricultura local. Pegando o gancho da chuva de pedras, nós já falamos bastante nesse programa sobre agrofloresta. Quando o pomar está plantado, por exemplo, lá no meio do gramado lá, a Deus dará, quando vem uma chuva forte, atinge o fruto em cheio. Quando é feito agrofloresta, que a gente fala bastante sobre isso, quando é preservada a mata nativa, a mata atlântica, a nossa mata, ou a pampa, tá no mesmo, é a mesma coisa. Quando a frutífera é plantada na proteção da mata atlântica, o galho de cima lá da figueira, da aroeira, de seja lá qual for a espécie, vai segurar as primeiras pedradas. E essa planta, isso é comprovado, nós temos estudos sobre isso, não juramentados, mas nós temos pesquisas sobre isso. A agrofloresta, além de produzir um fruto mais saudável, além de reduzir o uso de herbicida e essa coisa toda, ele ainda no fenômeno natural, ele não resolve, mas ele ameniza. O outro vilão que nós temos aqui, o vento sul, quando o vento sul vem, ele vem para rachar, a gente sabe disso. Imagine agora, plantação desprotegida do sul. Quando chega a primeira rajada de sul, ela derruba todas as frutas no chão. E isso é prejuízo para o pequeno agricultor. Se nós temos a tal da revessa, que o pessoal chama aqui, que é a proteção dos ventos, principalmente do vento sul, já vai diminuir os impactos na plantação. Mas isso o pequeno agricultor ele não sabe disso. Essa informação, infelizmente, ela só fica no meio acadêmico ou no meio das pessoas que estudam um pouco mais e acabam se fechando nesse mundo. Essa informação precisa chegar no pequeno agricultor e eles até já sabem disso. Mas eles têm aquele velho pensamento de que proteção de vento é para maracujá, não para hortaliça. O vento sul castiga as nossas plantações, a gente sabe disso. O vento norte, que é um vento constante, também. O Rio Grande do Sul é um lugar diferente. Lá para cima é muito mais fácil plantar, a gente sabe disso. Mas nós estamos aqui e nós não temos o que fazer, nós não podemos ir embora e nós nem queremos ir embora. Então qual é a questão? Vamos planejar melhor a nossa agricultura. Nós precisamos falar com as nossas crianças na escola. Eu fiz uma palestra recentemente numa escola
E aí me veio um pensamento que eu ainda não tinha chegado. E eu nem, talvez nem queria ter chego nele. Eu não me lembro de ter falado em Mata Atlântica na minha escola. Você falava em desmatamento, Amazônia. Ah, o desmatamento, Amazônia. Aqui é o desmatamento, aqui é o desmatamento. As maiores cidades do Brasil, todas elas estão dentro da Mata Atlântica. Ela é a mata mais devastada do mundo. O Brasil é campeão, de novo, né, em desmatamento da Mata Atlântica. A Amazônia é um pivete perto da nossa floresta atlântica. Só que a questão é o impacto. A Amazônia é muito grande, ainda tem índio que mora lá, essa coisa toda, o Rio Amazonas. Então é diferente, mas é a mesma coisa. A Mata Atlântica está sendo devastada agora, nas novas construções, a gente sabe disso. Não estou levantando o problema, só quero levantar a questão que está sendo discutida. A Mata Atlântica, pessoal, que gera a pitanga, que gera o araçá, que gera o açaí da Mata Atlântica, Jussara. E aí vão uma série de frutas, uvaia, guabiroba, guamirim, nossa senhora. A mora, a própria mora é uma planta nossa. Frutas nobres, que em outros países eles pagam fortunas. Só que daí não sai da mão do pequeno agricultor, né? Aí vai na mão do atravessador, que vai lá na roça e paga uma mixaria, centavos. Aí o cara, aquele que nunca plantou nada, e lá foi eu reclamar de novo, exporta a nossa pitanga. A pitanga é Mata Atlântica. Mata Atlântica, como é que é? É eco é pop, pop é não sei o que. Vamos pro intervalo comercial e desculpe o meu ranço aí. A nova prefeitura assumiu mostrando que com vontade e competência é possível alcançar grandes resultados. Foi assim que lá no início de 2017 resgatou uma verba fundamental para o futuro da nossa cidade, que muitos já consideravam perdida. Com diálogo e transparência, foram recuperados 61 milhões de reais junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. São recursos muito bem-vindos que começarão a aparecer na forma de novas obras neste ano. Prefeitura Municipal, um jeito Novo Hamburgo de ser. Seguindo a bronca, vocês me desculpem hoje, né, o meu cenário aqui, né? Mas eu não resisti à tentação de gravar na Praia da Guarita, Mata Atlântica, a mais bela praia do litoral gaúcho. Que, por sinal, sofre com alagamentos. Toda vez que chove, Torres fica debaixo d'água. Por quê? Porque aqui em Torres nós ainda não coletamos água da chuva. Água da chuva. O que tem a ver, né, com a agricultura familiar? Mais uma semana, Bagé vai começar a entrar na fase de emergência, de cuidado, porque vai entrar na fase de estiagem. Aí depois entra do lado, Candelária e Jaguarão, e aí tudo de novo. Quer ver? Vamos lá, vou lançar o desafio. Vamos lançar o desafio. Programa Plantar para Crescer. Daqui quantos dias Bagé vai decretar a situação de emergência? Eu vou postar em 15 dias. Daqui 15 dias, Bagé vai decretar situação de emergência. E aí eu pergunto a vocês, quais propriedades rurais estão guardando a água da chuva agora, né? Porque daí quando não chove não adianta guardar água da chuva, né? Se não tá chovendo, daí não adianta fazer cisterna. Aí não adianta abrir açude. Aí não adianta economizar água porque já acabou. Lembra? No primeiro programa eu falei, a minha avó me ensinou. Quando o pote de açúcar tá cheio, a gente economiza ele desde o princípio. Porque quando tiver só um restinho de açúcar, não adianta botar meia colher. Porque daí já acabou. E hoje em dia a gente nem come mais açúcar, né? Ô Vora, eu já nem come mais açúcar. Por que eu volto na água da chuva? Pra não ficar só rançando, né? Eu vou rançar só mais um pouquinho. Novo Hamburgo, que é uma cidade grande, imponente, mais de 250 mil habitantes, na zona urbana, evidentemente. Na zona rural nós temos em torno de 10 mil habitantes. Porém, a cidade se divide em 3 partes, uma parte é urbana, 2 partes são rurais. Então, a grande maioria, a maior parte da nossa cidade, a nossa maior área, e passa dos 10 mil hectares, é rural, com poucas pessoas. Lá nós não temos o problema de enchente. Eu morei na Lomba Grande muitos anos, nunca vi problema de enchente lá. Que nem eu digo enchente igual a de centro de Novo Hamburgo, onde os carros ficam boiando. Eu nunca vi um trator boiando lá. Claro, a cidade a gente sabe que é um problema, mas de novo, qual é a solução? Novo Hamburgo, vamos começar nas nossas escolas. A Comusa fez um trabalho em 2014
por iniciativa do nosso programa, que na época se chamava Aurélio Decker Repórter e Rafael Decker Repórter, nós fizemos uma grande campanha, intensa, 2 vezes por semana, programas inéditos. Nós gravávamos matérias com pessoas nas suas residências, nas suas empresas e seja onde for, que usem a água da chuva. Falar sobre a tragédia depois que ela aconteceu é muito fácil, qualquer idiota consegue falar. A questão é por que a gente não pode prever ela? Uma previsão que já não é mais nem previsão, né? Porque é uma coisa que é fato. Bagé vai entrar em situação de racionamento de água de novo esse ano. É certo. E eu vou ser repetitivo. 14 municípios na sua região também. Aí o que acontece? O produtor rural começa a ter prejuízo. Aí o que acontece? O preço do alface aumenta. Mas a gente não tá nem aí, né? Porque azar, né? A gente não quer pagar mais caro. Daí a gente compra da onde? Do grande supermercado. Que vem da onde? Que vem de São Paulo, ou de Minas, ou de Goiás, ou seja lá da onde. Aí o que está acontecendo? Não tem emprego na nossa cidade. Por quê? Porque nós estamos mandando dinheiro para fora do nosso estado. E nós que somos gaúchos, bairristas, eu não estou pregando o bairrismo neste momento. Eu só estou dizendo que nós precisamos comprar do produtor local. Porque esse dinheiro na propriedade rural, no pequeno agricultor, 10 pés de alfaces para uma família faz diferença. Quanto que 10 pés de alface para uma grande empresa não é nada. Porque você sabe, a nossa cidade que é industrial, para começar a dar lucro é a partir de 1.000. Nós temos isso em Novo Hamburgo, isso é uma maldição que nós temos em Novo Hamburgo, é o custo por 1.000. E na produção rural é a mesma coisa. Só que para te ter esse cálculo, tu precisa ter grande plantação. Para te ter grande plantação, grandes plantações, precisa ter tratores e máquinas, e daí começa o veneno, aí começa o transgênico, e aí começa aquele assunto que eu não gosto de falar. Porque, de novo, nós estamos comprando produtos de fora. Qual é a relação de tudo isso? Vai, eu reclamei hoje, né? Meu Deus do céu. Quando a gente reclama do assalto que acontece na nossa cidade, Novo Hamburgo, e hoje várias pessoas provavelmente vão ser assaltadas, já foram assaltadas, e outras tantas ainda vão ser. É pela falta de emprego. E começou aonde isso? A culpa é nossa. Não é de governo, não é de não sei quem, não é do Lula, não é de ninguém, seja lá qual for. A culpa é nossa, é da nossa cultura. Nós estamos comprando as coisas de fora. Quando a gente manda o dinheiro para fora da nossa cidade, a gente está mandando o emprego para fora da nossa cidade. Automaticamente. Aí eu vou falar nas faculdades de novo. De novo eu insisto. Muita formação acadêmica, muito cacique para pouco índio. Hoje em dia todo mundo está formado. Agrônimo, eles falavam na região. Agrônomo tem pra tudo que é lado, mas ninguém quer plantar. Administrador de empresa tem pra tudo que é lado, mas ninguém quer plantar. Me desculpa, meus queridos, mas pra você administrar alguma coisa, você primeiro precisa passar pelo chão da fábrica, como nós dizemos na região. Para administrar uma fazenda, e aí vem os empregos do futuro, né? E querendo ou não, a agricultura orgânica vai ser e já é um dos empregos do futuro. Só que quando virar moda, porque a coisa só funciona nesse país quando virar moda, né? A hora que algum artista aí postar alguma coisa de orgânico, minha Nossa Senhora, aí vai ser o hashtag não sei o que, hashtag aquilo, né? Então vamos ter que esperar a moda chegar, pra daí o mundo dizer, ah, o orgânico, sim. A gente já fala orgânico, mas é chavão, é clichê, qualquer empresa tem. Esse dia eu vi uma marca de, sei lá, acho que era de detergente, que dizia orgânico, eu digo, minha Nossa Senhora, minha Nossa Senhora. Claro que sim, é possível fazer um desinfetante, isso é fácil de fazer, sabão de coco, álcool de posto de gasolina, o álcool comum, água quente, folha de eucalipto e cinza de fogo a lenha, pronto, tá feito. Mas daí não tem aquela espuminha bonita, não tem aquele cheirinho bacana de sei lá o que lá, né. Tô misturando os assuntos tudo, né, mas vamos lá. Porque eu quero voltar de novo na nossa mão de obra, da nossa agricultura familiar e voltar de novo na previsão da tragédia. Vamos entrar... Ah, e aí o grande finale, que quanto tempo falta, Ju, por favor, eu quero sair correndo. Olha no cronômetro. O que vai acontecer de novo esse ano? Daqui a pouco, quando entrar em situação... Hoje de manhã eu vi no Bom Dia Rio Grande, eu vou falar o Bom Dia Rio Grande, porque é o que eu gosto de olhar, eu amo esse programa. Só que quando eu vejo dizendo, e aí, é sol ou é chuva? Porque daí começa a guerra de novo, né? Nós estamos ensinando as nossas crianças de novo que chuva é ruim e sol é bom, né? Vai dar sol ou não vai esse final de semana? Porque, né, se chover é o fim do mundo, né, meu? Pelo amor de Deus. Aí vem aquela questão, Bagé com racionamento de água
eles cancelam a aula, porque daí não tem como fazer a merenda escolar e não tem como usar a descarga do banheiro, porque a água vem tratada, né? A gente não consegue água da chuva. Então, no mesmo telejornal, esse que eu amo tanto, eles perguntam, e o final de semana, é tempo bom ou é tempo ruim? Aí daqui a pouco eles dizem, Bagé de novo, racionando água. Eu não tô mais entendendo o que está acontecendo. No mesmo telejornal, nós temos que tomar um partido, né? Pelo menos é o que eles estão dizendo aí, né? A gente não pode ficar em cima do muro. Então a gente tem que se posicionar. A chuva é bom ou ela é ruim? A questão é essa, me desculpem, tá? Por favor, me desculpem. É o efeito maresia, talvez, que tá me deixando meio confuso. Mas eu não consigo entender porque a bronca com a chuva, se ela falta tanto. E não é mais assim uma questão de, a grama agora vai secar a grama. Não, nós estamos falando de alimento. Nós estamos falando em escola, merenda escolar. Nós estamos falando de emprego para nossa região. Nós estamos falando da violência. Tá tudo ligado. Se não chove, vai faltar água na agricultura. Se falta na agricultura, vai aumentar o produto e daí de novo blá 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 blá. Eu vejo que ao mesmo tempo que eu vou aprendendo, cada semana que passa, falando com vocês é uma reflexão muito boa, né? Eu não sei tudo sobre agricultura, nossa, eu tô longe de saber e eu tenho aprendido muito, cada vez mais. E eu tenho ficado muito feliz com isso, porque eu estou aprendendo mais do que nunca, todas as semanas com relação a isso. E eu tenho falado com pessoas que também sabem muito. Rafael Friso é um guru para mim. Cada vez que ele fala uma frase e eu aprendo 4 coisas. Sobre agricultura orgânica, sobre agricultura familiar, sobre preservação do meio ambiente. E o mais importante, meus queridos, eu não sou favorável ao ecochato. Você sabe que eu tenho pavor de ecochato. Porque o ecochato é aquilo, né? O cara passou no vestibular para biologia, daí ele vai salvar o mundo. Ah, não pisa na grama! Pô, pelo amor de Deus, né, velho? Por favor, né? Ecochato não. E muitas pessoas me rotulam, às vezes, erroneamente, de ecochato. Ah, tu é toda a natureza, tu é ambientalista. Digo, minha nossa, não, essa palavra não, nada contra. Mas é que o ecochato é outro problema. Porque daí o cara fica radical e a gente tá vendo, né, no nosso país, né, o grande problema que nós estamos enfrentando por causa do radicalismo. Daí nós já temos o problema da agricultura, a gente já tem tudo isso. Daí vem o chato ainda encher o saco de quem tá trabalhando, né, cara? Ah, não, mas aqui não vai plantar, porque aqui não sei o quê. Nossa senhora. Nunca plantou um pé de aipim. Quer vir falar com um produtor rural que tá há 60 anos trabalhando na terra. Que a mãe dele fazia assim, o pai dele fazia assim, e os imigrantes que vieram da Alemanha pra cá, e eu já contei essa história, eu já chorei bastante falando sobre isso já. Fizeram assim, fizeram o vale prosperar. Agora a gente só precisa, é desse tamanhozinho assim, ó, é desse tamanhozinho. E esse talvez seja um dos grandes, é a única razão para esse programa existir. Nós precisamos falar muito sobre agricultura familiar do pequeno agricultor, o menor agricultor, aquele cara que planta pouquinho. Esse é o primeiro passo para a gente aprender a melhorar a história do nosso país. E mais, o filhinho dele que está indo lá na escola e tem vergonha do pai ser agricultor, aquela criança que volta para casa às vezes sem uma esperança de um mundo melhor, porque o pai é agricultor, o pai não teve oportunidade na vida. Ele fica triste que o coleguinha, o pai dele tem um carro, meu pai não tem. Mas a diferença é que o meu pai planta alimentos para um mundo melhor. Me desculpe, hoje eu vou enterrar chorando de novo. Até mais.